Olá, Derivação do Infinito. Seja bem-vindo ao primeiro vídeo da série sobre a sombra de Saturno. Nesse vídeo, então, a gente vai falar sobre a sombra de Saturno de fato, qual que é essa energia, né? O que que é essa história. E, basicamente, Saturno é um deus da mitologia romana que devorava os próprios filhos, tá? Ele comia todo filho que ele tinha, por medo desse filho ultrapassar o próprio potencial criativo dele. Basicamente, por medo do filho ser melhor ou maior ou mais forte que ele. Então, ele devorava, não deixava nenhum filho crescer. Nisso, um filho que conseguiu crescer escondido do pai, né, foi Zeus. E Zeus, na história mesmo, foi lá e destituiu esse pai, cortou o pênis desse pai e tomou o lugar dele como um patriarca também. Então, essa mitologia super gore, né, e pesada, ela reflete muito dessa sombra que os homens vivem, que tem muito a ver com essa competitividade entre os homens, esse medo de ser substituído ou ser ultrapassado por outros homens, que leva a uma violência e uma sociedade extremamente competitiva. Então, a sociedade que a gente vive hoje, esse capitalismo que a gente vive hoje, é muito um reflexo também dessa competitividade, que tem essa raiz mais profunda dessa falta de perceber o seu próprio valor, dessa falta interior que a gente vai explorar mais. Qual falta é essa, né? Qual que é esse buraco que tem dentro do coração dos homens, né? E a gente vai falar mais ao longo dessa série de vídeos. Aliás, se você não assistiu o vídeo de introdução dessa série de vídeos, é muito importante que você assista, porque lá eu contei um pouco da minha história e qual que é o propósito dessa série de vídeos. Então, trazendo mais para a prática agora, desde criança nós somos socializados, né? O ser humano é talvez a única espécie aqui do planeta que passa por um processo de socialização. Então, além da gente crescer biologicamente, né, a gente também começa a aprender conceitos, a gente começa a aprender como que as coisas são na sociedade, como que devem ser, como que não devem ser, como que é o certo, como que é o errado. E nós homens, então, vamos aprendendo diferentes caixinhas do que a gente deve ser. Uma dessas caixinhas que é uma especial é que o homem deve ser forte, né? O homem deve ser capaz, o homem deve ser aquela montanha, né, que dá conta de tudo e é inabalável. E o grande lance envolvendo isso, um dos grandes lances, é que ao mesmo tempo que tem essa crença, também tem um julgamento muito forte, uma humilhação muito forte em relação aos homens quando eles entram em contato com o próprio mundo emocional. Então, o sentir chorar, né, é visto como uma coisa ruim mesmo, como uma coisa que é um problema e, na verdade, socialmente, muitas vezes nós homens passamos por experiências na nossa infância ou adolescência ou até mesmo vida adulta, envolvendo humilhação mesmo. A gente se sente humilhado quando a gente fala de alguma emoção, então se torna quase uma conspiração entre os homens de não falar sobre as emoções, porque todo mundo foi traumatizado e tem essas crenças de que as emoções são uma coisa ruim. E isso leva a problemas muito mais profundos que a gente vai falar especialmente no próximo vídeo, que a gente vai falar mais dessa questão do feminino. Mas nesse vídeo aqui, vamos pegar os papéis, vamos entender melhor essa questão dos papéis. Basicamente, todo esse lance da busca pelos papéis é que a gente é ensinado a não buscar a nossa própria alma, não buscar aquelas coisas que nos fazem feliz, que nos preenchem, né? Que fazem sentido para nós. Muitas vezes a gente nem tem contato com o que faz sentido para nós, de tão grande que são essas expectativas sociais, né? Esses deve seres, né? Como que a gente deve ser? Então, muitos homens, né, passam a vida inteira em papéis de um provedor forte, daquele que se sacrifica pela família, daquele que se sacrifica pela mãe, pelo pai, aquele que... É basicamente esse grande conto desse herói que precisa sacrificar as próprias vontades individuais, as próprias vontades dos anseios da própria alma para desempenhar um certo papel e nisso ele vai salvar todo mundo, vai resolver um problema para todo mundo e vai ser vangloriado socialmente, vai ser visto como um herói e não vai precisar passar por uma experiência de humilhação caso ele não faça isso. Então tem um filme que recentemente eu estava assistindo com uma amiga, que o nome é Valerian, A Cidade dos Mil Planetas. Talvez você já tenha assistido, mas esse filme em geral, a única coisa que eu quero pegar é que tem uma cena que o personagem fala, o seu personagem principal, que ele fala que ele é um soldado. E um soldado sempre prefere a morte do que a humilhação. E isso pega muito nessa grande questão dos homens, né? Do que a gente vive enquanto os homens. A gente tem muitas caixas que a gente aprendeu de papéis que a gente precisa desempenhar na sociedade. E esses papéis são tantos e a gente tenta, com tanta força, tanta energia, preencher esses papéis que a gente perde a nossa própria voz. A gente nem entra em contato com o que a gente realmente quer, com o que realmente é verdade para nós. Qual que é o nosso real ponto de vista sobre as coisas? O que é a vida para nós? A gente está tão ocupado tentando atender essas expectativas para não ser humilhado, para não ser rejeitado, é uma dor tão grande essa da rejeição e da humilhação, que a gente só fica vivendo nesse papel sem se fazer essas perguntas mais profundas de quem sou eu? Por que eu estou aqui?
Qual o sentido da minha vida? O que me empolga? Qual que é o meu propósito, né? O que eu sinto empolgação e entusiasmo em seguir? O que eu sinto de trazer para o mundo? Então essas caixinhas, trazendo de uma forma extremamente resumida nesse primeiro vídeo, são caixinhas que violentam a nossa alma, aprisionam a nossa alma e levam muitas vezes a termos vidas de extrema sozinhez, né? Extrema solidão, isolamento das outras pessoas e por talvez não ter nem consciência de que a gente está tentando desempenhar um certo papel, tentando se encaixar numa certa caixinha, a gente não comunica com ninguém isso, especialmente com os outros homens, porque com os outros homens falar das emoções é um problema, né? E então os homens vivem vidas extremamente sozinhas, muitos dos casos, sozinhas, lotadas de papéis, extremamente cansativas e dolorosas. E é por isso que a taxa de suicídio entre os homens é muito maior do que entre as mulheres, em comparação, né? E é por isso que homens morrem mais cedo também. Claro que esse não é o único motivo, mas é um dos motivos. É por isso que... Isso é um dos motivos, na verdade, não é o único, mas é um dos motivos dos homens serem tão violentos. Isso é um dos motivos dos homens agirem de forma tão inconsciente, violenta, abusiva, tantas vezes na nossa sociedade, na nossa cultura. E eu vou pegar uma citação do livro para finalizar esse vídeo aqui. Como eu disse, é um vídeo só introdutório, né? É um vídeo para trazer esse conceito da sombra de Saturno. Os homens são violentos porque suas almas foram violentadas desde cedo. Desde cedo. Então respira aqui, seja você homem, seja você mulher que está assistindo esse vídeo, respira aqui, deixa essas informações sintonizarem. Esse vídeo aqui não é para te trazer uma resolução completa, é para te trazer uma visão maior da questão, né, do problema. E o vídeo que vem, o seguinte, ele vai falar mais profundamente ainda desse problema. Essas caixinhas são um prelúdio, também muito importante. Muito importante a gente reconhecer quais caixinhas a gente está querendo desempenhar, quais lugares quais papéis a gente está querendo atender para ter essa recompensa social ou simplesmente moral mesmo dentro de nós, para que a gente possa começar não a querer romper completamente com essas caixinhas de tipo assim, meter o louco, mas ter um novo olhar, ter um olhar mais lúcido, um olhar mais introspectivo, de olhar pra si mesmo, tipo assim, quem eu sou? Sabe? Quem eu sou? O que eu tô fazendo? Isso daqui realmente ressoa pra mim? Eu realmente sou isso? O que faz sentido pra mim? Começar a ter esse lugar mais introspectivo, mais de querer buscar um entendimento da vida mais seu. Isso já é um grande começo para você partir na sua jornada de individuação, que a gente vai falar muito mais sobre nos próximos vídeos, tá? Então, no próximo vídeo a gente vai falar do grande medo do feminino, né? Essa caverna do dragão. E vai falar melhor sobre o porquê desse medo existir, quais são as condições psicológicas que levam a isso, né? Lembrando, né, é importante lembrar que eu não sou psicólogo nem especialista em saúde mental, eu sou apenas um buscador de autoconhecimento, que estou compartilhando os conhecimentos que me ajudaram, tá bom? Esses vídeos aqui não substituem o uso de terapia e não substituem a consulta com profissionais qualificados dessa área, tá bom? Então agradeço por você ter visto até agora e eu te vejo no próximo vídeo, onde a gente vai falar do grande medo do feminino. Tchau! Oi! Então o vídeo acabou, mas eu quero te falar uma coisa, te recomendar um produto que mudou muito a minha vida mesmo. É uma ferramenta muito poderosa mesmo, que é a Jornada Solar. É um livro agenda para homens que tem nele reunido diferentes estudos envolvendo autoconhecimento para homens, envolvendo arquétipos, envolvendo astrologia, envolvendo ciclos, envolvendo a nossa própria sexualidade e as diferentes crenças limitantes que nós homens aprendemos ao longo da nossa vida. Tudo colocado de uma forma dinâmica e que você pode acompanhar cada mês, especialmente a cada mudança de signo na astrologia. E aí são propostos exercícios, são propostas investigações, são trazidos muitos conhecimentos, por isso que é um livro agenda, tem muito conteúdo ali mesmo, que eu recomendo demais. Se você está procurando uma profunda transformação da sua masculinidade, uma profunda transformação de você enquanto homem, esse livro aqui, ele é um mapa desse caminho e também funciona como um guia, porque ele traz muitas informações valiosas. Então, eu tô fazendo esse vídeo aqui, colocando no final de todos os vídeos, para te recomendar essa agenda da Jornada Solar. O link tá aqui embaixo, a gente tá fazendo uma parceria, porque eu acredito muito nesse trabalho e recomendo demais mesmo, que se você está procurando essa mudança, você tem condições, você conseguir uma agenda da Jornada Solar, vai fazer muita diferença na sua vida, é transformador, tá bom? Agora sim, o vídeo acabou e eu te vejo no próximo.